Olá, bom dia a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside e organizador aqui da live promovida com apoio da Elastic. O tema de hoje é Quebrando os Silos Tecnológicos, como podemos melhorar a experiência do cliente no setor financeiro. Então, antes de começar, eu gostaria aqui de apresentar os nossos painelistas. Nós estamos aqui com a Ana Paula Milani, que é IT Head da First Technology, empresa do Grupo Santander, com o Carlos Carvalho, diretor de engenharia da Neon. Também estamos com a Cristina Brizola, que é Head de Financial Services da Elastic para o Brasil. Vou te ajudar. Temos aqui o Daniel, que é da Sompo, e o Marçal, que é do Banco Pan. Os papéis aqui me complicaram. E assim começa a nossa live, a tecnologia a nosso favor. Né, Claudinei? Perfeito. Desculpa aqui que os papéis seguram. Imagina. Mas, enfim, antes de começar, também eu gostaria de avisar que o currículo de todos os nossos palestrantes estão lá no site, então eu vou aqui declinar de descrever o currículo de todos eles, mas eu gostaria que, quando vocês começassem a sua participação, vocês se descrevessem um pouco das suas atividades, das suas organizações, para que o nosso público tivesse um conhecimento um pouco melhor da atividade de vocês. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta, endereçando com a Ana Paula para começar o nosso evento. Cada vez mais, analisar e trabalhar com dados se tornou vital no competitivo mercado financeiro, né? Com a criação do Open Finance, há 2 anos, existe um fluxo de dados cada vez maior e coletado através de fontes diferentes, com vários formatos, gerenciado por uma variedade de serviços, parceiros, aplicações e infraestrutura. Então, eu pergunto para vocês, começando então com a Ana Paula, qual que é o desafio operacional e estratégico para a sua organização em trabalhar nesse cenário? Como automatizar esse fluxo de dados, né? Como integrar as APIs? Como extrair valor desses dados, né? Como é que você vê a maturidade do setor de tecnologia para gerar negócios para as organizações, né? E como quebrar os silos, né? Como é que é o tema aqui da nossa live, como quebrar os silos que geralmente eles estão debaixo de diferentes estruturas dentro das organizações? Bom dia, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Sou Ana Paula Milani, IT Head da First Technology, uma empresa do Grupo Santander, e sou responsável pelo time de engenharia, desenvolvimento de software, PJ, enfim. Uma pergunta difícil e bem ampla, mas eu vou começar pela questão de silos de tecnologia, né? Eu estou há 32 anos no ramo de tecnologia, né? E acompanhei aí diversos movimentos, mas ainda a gente enfrenta desafios ainda na questão de silos, mesmo dentro de tecnologia. E quando a gente está falando de dado, eu vou entrar especificamente aí na questão de monitoramento, né? O monitoramento funcional, ele é uma ferramenta muito poderosa que ajuda o time de desenvolvimento a entender o comportamento do cliente. São informações que, uma vez bem estruturadas, conectam o time de negócio, o time de infraestrutura e o time de desenvolvimento, né, com as mesmas informações. Isso é muito bacana, é bonito, não é fácil de implementar. A gente tem um desafio aí, né, pelo menos na First, a gente criou um engenheiro de SRE, que é a liga, né? É alguém de desenvolvimento que conhece negócio, mas que também se certifica, né? E tem autonomia, e tem atividades, e implementa isso de uma forma mais, com uma liga mais importante no contexto de negócio. Então, acho que esse é um dos pontos que responde à sua pergunta. Olhando um pouco no contexto de dados de forma mais geral, eu acho que o desafio maior, eu acho que, claro, com o Open Banking a gente trouxe uma série de coisas, foi um movimento gigantesco, né, em todas as indústrias, mas eu acho que o Open Banking ainda não chegou no seu patamar, né, no pico de utilização. Mas, independente disso, todas as empresas têm uma infinidade de dados, né, e ainda a gente se pergunta, né, que problema eu quero resolver?
né? A gente tem uma infinidade de dados, mas qual o desafio? Eu acho que essa pergunta é a mais importante, né? Que proposta a gente tem, que hipótese que a gente quer testar? Eu acho que, no contexto de dados, isso ainda é um desafio do que fazer, né? Com tanta informação, que vai muito além do Open Banking, né? Se a gente considerar os bancos, informações transacionais, é muito poderoso, mas qual o desafio? Que problema a gente quer resolver, que hipótese a gente quer testar? Carlos, do Banco Neon, né, que é um banco digital, eu não sei se ele chegou já a ter silos, né? Eu acho que já nasceu sem silos. E como é que vocês tratam os dados? Porque cada vez mais o dado é importante num negócio de um banco digital, onde eu geralmente não tenho contato pessoal com o correntista, né? Como é que vocês enfrentam esse desafio da TI gerar valor para o negócio? Legal. Bom dia, eu sou o Carlos, sou diretor de engenharia na Neon. A Neon é uma fintech de 6 anos e a gente nasceu para atender os públicos da classe C, D e E, né, que a gente falava no passado que eram os desbancarizados, mas a gente muda agora para os subbancarizados, né? Toda família hoje, pelo menos alguma pessoa tem uma conta, né, num banco digital. E pegando essa pergunta agora, Claudine, a gente fala, né, os dados hoje é o novo ouro, né? E a gente precisa entender os dados. E a Neon nasceu digital. E aí eu falo, a gente conversa muito lá, eu posso ter 15 milhões de clientes, eu posso ter 20 milhões de clientes, mas a gente precisa entender que os dados, a gente consegue tratar o cliente como se fosse um para um. Eu preciso entender a jornada do nosso cliente. A Ana falou muito bem aqui, né, dos silos. E aí a gente tem que gerar transparência das informações que a gente tem. Os dados não ficam só com a área de dados, os dados não ficam só com a área de negócio. A gente às vezes misturava, né? Os dados a gente gera monitoria de tecnologia, a gente gera monitoria de negócio. Não, a gente pode olhar a estrutura como uma única estrutura. Os dados, as informações dos clientes, a jornada do cliente, né? A gente fala muito sobre a trilha digital que o cliente deixa para a gente hoje. O cliente deixa uma trilha, ele mostra por onde ele entra, ele mostra quanto tempo ele fica no app, quais produtos que eles usam, né? Para quem ele está enviando dinheiro. Então a gente tem que entender muito bem os dados, e acho que eu vou sempre falar disso, assim, a transparência, assim, não é só de uma área. Os dados precisam transitar, e trazendo para o meu mundo de engenharia, os times de engenharia, os times de tecnologia precisam entender as informações, precisam entender do negócio para propor as melhores soluções para ajudar os nossos clientes. Acho que é um pouco disso, assim. Perfeito. Cristina, qual que é a visão da Elastic em relação a esses temas, né? Como é que a Elastic vê esse problema da quebra dos silos nas grandes organizações, né? Como é que ela ajuda as empresas a gerar negócios no ambiente de TI? Bom dia, obrigada a todos, obrigada à audiência, obrigada à TI Inside, a todos os convidados aqui por estarem conosco. Sou Cristina Brizola, sou Head de Financial Services Brasil, na Elastic. Elastic, só dando um brief bem rápido, é uma multinacional americana, fundada em 2012. Ela está em 40 países, 27 escritórios e mais de 3 mil colaboradores. A gente tem uma comunidade fortíssima com mais de 400 mil pessoas mundialmente. E no Brasil, aqui, a gente também está presente com pelo menos uns 3 mil. Então, é bem bacana, a gente tem uma boa representatividade. Elastic é uma empresa de busca, né? Ela é reconhecida mundialmente como líder de busca empresarial, então a gente ajuda cliente, colaborador e organização a achar os dados que eles necessitam, do jeito que eles necessitam, de onde eles estiverem, se cloud, multi-cloud, on-premise, híbrido, onde quer que seja, a Elastic consegue fazer o trabalho disso. Então, nessa plataforma que é unificada, é única, e aí a gente fala dos silos, né? Na Elastic não tem silo. Na Elastic a gente tem uma stack única, que é o Search, mais Observability e mais Security. Isso faz com que as empresas consigam maximizar, colaborar, entender um pouco mais, falar a mesma língua, ter capacitação de profissionais que podem fazer job rotation, olha que bacana, né? Então, você tem algumas facilidades. Quando a gente fala de silo também, do que a Elastic pode aportar valor em termos de dados, a gente fala de buscar e fazer correlação de dados em alta escala, trabalhar com petabyte de dado, com resposta real-time.
o que é super importante, com segurança também, tipo, a área de dados não é a única dona do dado, mas existem dados específicos que algumas áreas não podem ver, então a gente consegue trabalhar esse tipo de segurança também. Então, eu acho que assim, a Elastic, como ela vê? Ela vê que esses silos, eles existem, mas que podem e já estão sendo trabalhados por algumas corporações, assim como a Ana mencionou, e o Carlos também, que eles já nascem com um olhar diferente. E aí eu falo, as ferramentas e plataformas que você escolhe, os seus investimentos, tem que ter um olhar também no futuro, que te permita galgar outras coisas, né? E aí, a hora que a gente coloca um pouco de qual é a dificuldade das áreas se falarem, depende das pessoas também, né? E dos objetivos em comum. Então, é isso que a Elastic entende. A ferramenta ela ajuda as empresas a automatizar o fluxo dos dados para que todas as áreas tenham acesso àquela mesma informação e daí tome decisões para os negócios. Isso, e na verdade correlaciona, dado que é de qualquer lugar, estruturado, não estruturado, aonde ele estiver, faz as iterações, usando inclusive machine learning para algumas predições ou análise de comportamento, etimologia. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Perfeito. Daniel, no caso dos seguros, nós estamos falando aí do Open Finance, né? Como é que você está vendo essa questão focada na questão de seguros e como vocês justamente trabalham os dados dos seguros, porque geralmente vocês têm cliente do cliente, né? Então, como é que vocês tratam essa questão dos dados? Como é que vocês também quebram os silos, né? Porque geralmente grandes seguradoras também já têm uma estrutura de dados bastante tradicional, bastante forte, né? E como hoje você gera negócios, né, para o ecossistema de seguros. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade aí dos colegas, né, de estar participando desse painel, desse bate-papo. A Sompo, só dando um retrospecto da Sompo, é uma seguradora japonesa. No Japão ela tem mais de 130 anos. Nós estamos com 65 anos agora, o ano que vem, comemorando aqui no Brasil da Sompo. Estamos representados em todos os continentes, né? E somos líder de mercado em alguns segmentos, por exemplo, o transporte. E aí, trazendo um pouco dessa pergunta que você fez, né? A gente fala de dados, mistura dados com tracking do usuário, do nosso cliente dentro da nossa estrutura, que é importante. Se a gente falar de Customer Centric, eu tenho que entender por onde ele passa, o que ele tem, qual a necessidade dele. Do outro lado, a gente tem o Open Insurance, que junto com o Open Finance democratiza os dados pessoais ou de cada cliente, né, para que ele possa trafegar, no nosso caso, entre as diversas seguradoras. Mas eu acho que o mais importante que eu vejo dos dados, e trazendo um pouco da dificuldade que a Ana comentou, que tratou e que a Cris estava também trazendo, né, o Carlos também comentou, é a questão de como que a gente faz, quando a gente fala quebrar os silos tecnológicos, é como a gente faz a empresa olhar o cliente em termos de dados, né? Se a gente olhar hoje a TI, por exemplo, eu sou responsável por desenvolvimento, por cybersecurity, por processos e pela operação de TI. Essas áreas todas das quais eu estou responsável, elas se conversam, elas trocam os dados entre elas, elas conseguem entender o que acontece com o cliente. Então, acho que esse é o grande desafio. E a gente deveria começar pelas perguntas, né? Os dados a gente tem dados, como diria o outro, a rodo, né? Mas que perguntas eu pretendo responder com esses dados? De que forma eu pretendo correlacionar os dados para entender o quê? Eu acho que esse é o grande desafio. Hoje, por exemplo, na Sompo, pegando aí um exemplo apenas para mostrar para vocês, a gente faz a gestão de risco dentro da Sompo das cargas, do transporte de cargas, do qual nós somos líderes, e a gente tem gestão de risco, seguro, sinistro, entre várias outras informações de mercado, correlacionando para fazer uma melhor gestão de risco, por exemplo, para o nosso cliente. Daniel, qual o benefício disso? A gente recupera uma carga mais rápido, por exemplo, a gente evita que a carga seja roubada em alguns casos, e com isso diminui a quantidade de sinistros e o seguro fica mais barato. Então, aí você começa a atender na ponta uma necessidade do cliente, que é, ao fazer um transporte de algo caro, né, de valor alto, como é que ele consegue ter um benefício de pagar um seguro mais barato? É mediante essas questões da correlação de informações. Leandro, como é que você desenvolve lá no Banco Pan as aplicações, né? Hoje eu vi que vocês estão lançando vários aplicativos aí, né, divulgando bastante novidades para o consumidor. Mas como é que vocês tratam justamente esses dados? Como é que vocês criam essas aplicações, né?
tendo em vista a integração de APIs, né? Como é que vocês conseguem extrair valor desse dado para gerar essas soluções de mercado que vocês estão ofertando? Como é que é o ambiente lá no Banco Pan? Boa. Bom, eu sou o Leandro Marçal. Primeiro, obrigado aí pelo convite de participar junto com vocês, falar um pouquinho do que a gente está fazendo dentro do PAN. O PAN é um banco digital que está dentro é uma das empresas, né, do grupo BTG. E aí, mergulhando um pouquinho na linha dos dados, eu vou tentar complementar o que os colegas falaram aqui, porque a gente já falou bastante, teve bastante informação. E eu tô aqui gostaria de trazer 2 pontos de vista. Um, que eu acho que contribui com essa visão de como que a gente tem uma conexão maior com o ecossistema inteiro e como que a gente consome dados, e a gente tem passado por isso fortemente depois da aquisição da Mosaico e da Mobiauto, e a gente tem visto que dado tem muito, né? Mas a gente conectar os dados, ver a trilha do cliente, até eventualmente dentro de um ecossistema e não necessariamente só dentro, né, da nossa estrutura, tem gerado muito valor e muita assertividade no que, no nosso caso aqui, olhando para banco, na oferta de crédito ou de consumo, numa visão de busca-pé também, né? Então, acho que essa linha de fazer de surpreender o cliente, de customizar jornada, de fazer uma oferta diferenciada, naturalmente gera um ganha-ganha, né? Ganha para o cliente, ganha para a empresa, e a gente consegue ter um desenvolvimento numa mesma linha que, por exemplo, o Daniel comentou, de fazer uma predição de um eventual extravio de carga ou algo nessa linha, olhando para o nosso lado do banco, muito no bem de consumo, olhando o Buscapé, e também na oferta de crédito, olhando o PAN. Quando a gente pensa no que eu acho que dados e a experiência que a gente teve recente com o Elastic nos proporcionou, olhando de ponta a ponta, a gente melhorou muito o nosso troubleshooting, por exemplo, olhando aí para dentro da casa da tecnologia, menos falando do negócio, né? Porque a gente, de fato, não tinha uma correlação de eventos muito legal, e aí, com a oportunidade de juntar todos esses dados no mesmo lugar e a gente aplicar machine learning e entender um pouco dos comportamentos, fez com que a gente também gerasse um benefício para o cliente na ponta de maior disponibilidade e de maior resiliência dentro das nossas plataformas, né? Então, acho que eu iria, olhando para a nossa cozinha, muito nessa linha de troubleshooting, velocidade e maior disponibilidade, e olhando numa linha de negócio, essa correlação no nosso caso aqui, de consumo e de crédito. Aproveitando já que você falou aqui da jornada do cliente, né? Vamos emendar já com uma segunda pergunta para você. Eu tenho informações aqui que apenas 30% dos clientes acreditam que a instituição financeira está personalizando o seu serviço, segundo a Deloitte. E também, segundo o Boston Consulting Group, essa iniciativa de dar melhor jornada ao consumidor traria cerca de 10% de receitas adicionais para os serviços oferecidos pelas organizações financeiras, né? Quer dizer, os clientes hoje, eles esperam que as instituições financeiras tenham um atendimento justamente fluido, personalizado, confiável, seguro, né? Os colaboradores também desejam que essas aplicações tenham bom desempenho, com informações que lhe permitam trabalhar de forma tranquila e organizada, né? Então, eu pergunto para você, assim, quais os desafios para se melhorar a implantação de uma estratégia baseada em customer-centric? Boa. Estamos passando por isso agora, lá dentro do PAN. Acho que, olhando um pouquinho para a história do PAN, né, a gente lança o banco digital, né, a conta, o cartão, em fevereiro de 20, então é uma coisa recente. E aí eu acredito que a gente veio aprendendo na linha do tempo a ir nesta direção de centralidade no cliente e de 1 para 1, né, na relação 1 para 1, como o Carlos comentou. A gente, eu acho que naturalmente veio aprendendo a tratar todo mundo igual, clusterizar, e aí agora olhar do 1 para 1. E aí, respondendo um pouco do ponto que você trouxe, Claudinei, de os clientes e os colaboradores, eu imagino que, na minha cabeça aqui, o colaborador ele é um cliente. Sim, exato. Né? Então, no final do dia, a personalização para o colaborador e para o cliente, ou eventualmente até mesmo para um parceiro, a gente opera muito com parceiros também, no caso do PAN, faz uma diferença bastante grande no nosso ponto de vista. Então, a individualização de uma forma geral, ou 1 para 1, como o Carlos comentou,
mencionou, independente se é um parceiro, se é um colaborador ou se é um cliente, gera bastante valor. O colaborador quer também trabalhar de uma maneira fluida, não é só o cliente que também tem esse desejo, né? E Daniel, como é que você trabalha essa questão do customer centric? Haja visto que você tem diferentes customers na sua carteira de clientes, né? É interessante porque, enquanto seguradora, a gente tem parâmetros, né, mas a avaliação de risco ela já é centralizada no cliente, né? Falei do transporte, cada transporte é um transporte. Ele nunca é relativamente igual ao outro. Quando a gente fala do seguro do automóvel, então cada um de nós tem um perfil. Via de regra é bem parecido, mas cada um é cada um. Então a idade, o local de que mora, onde frequenta, como é que trabalha. Então já é um pouco centralizado. Eu acho que o grande desafio que a gente tem aqui, Claudinei, é assim, como é que eu faço algo personalizado, que é diferente do corporate, no corporate praticamente tudo é personalizado, mas como é que eu faço algo personalizado sem perder a escala? Porque, por outro lado, para a gente ter fluidez, para a gente ter facilidade, para a gente ter compartilhamento de dados, para ter a coleta de dados, por exemplo, né, voltando só um pouquinho rapidamente nos dados, eu preciso ter uma dose de padrão. Eu não consigo fazer um aplicativo, por exemplo, do Banco Pan para cada cliente, mas eu posso dar uma customização desde o menu, do tipo de produto. Então, acho que é um desafio do equilíbrio, né? O equilíbrio de como você ganha escalabilidade e redução de custo, portanto, e do outro lado, como é que você atende o cliente de uma forma mais próxima, mais personalizada. Na seguradora a gente já faz isso, como eu disse, mas a gente tenta buscar esse equilíbrio. E esse acho que é o grande desafio que a gente enfrenta hoje. Cristina, como é que a Elastic ajuda os clientes a trabalhar com essa grande massa de dados e proporcionar um atendimento personalizado? Como é que vocês ajudam os seus clientes nesse desafio? Via de regra, como a gente tem esse motor de busca muito forte, né? Então a gente consegue trabalhar com dados de todos os lugares, como eu já tinha comentado, inclusive externos à instituição, à organização. Você tem um mix muito interessante para que você tenha esses insights de o que o cliente usa, o que ele gostaria, o que ele não está usando e ele gostaria de ter, quais são os gaps, né? Até a Ana falou, os dados, assim, eu tenho que saber para que eu vou usar também, né? Porque a gente tem milhares de dados. Então, minimamente, o negócio olhando junto conosco aquilo que ele busca enquanto futuro, roadmap, onde ele quer se posicionar, como ele quer tratar esse cliente individualmente. A gente tem soluções, por exemplo, de Customer 360 em todas as indústrias, mas em seguradoras, a Zurich, por exemplo, a Swiss Life, ela tem também, a gente tem seguradora aqui no Brasil também, que eu não posso ainda mencionar o nome, mas que faz também uma análise de performance dos vendedores. Então, como é que ele faz essa análise de performance dos vendedores e por que customer centric? Porque ninguém gosta de ser abordado com uma oferta que não faz o menor sentido para o seu perfil. Aliás, você não atende mais a ligação. Aliás, você não gosta mais de trabalhar com aquela instituição. Então, a gente consegue fazer a captura de todos esses dados e fazer essas análises, inclusive de websites onde ele entrou, perguntas que ele fez e ele não teve resposta. Aquilo lá você pode identificar e falar, é um gap da minha solução, posso colocar, automatizando, eu reduzo o meu attrition com o cliente e reduzo o custo também, porque eu não tenho tanta operação. Então, assim, dessa forma, a gente consegue ajudar as instituições a terem uma visão melhor do cliente, do que ele gosta, do que ele gostaria de fazer e quais são as capacidades que a gente tem para atender. Porque o Daniel falou muito bem, não dá para fazer a qualquer custo, né? E para todo mundo. Então, tem algumas análises que são feitas, inclusive quais são os perfis e os silos aonde você vai entrar. Aí a gente está falando de um go-to-market, né? Então, dessa forma, a gente consegue também auxiliar. Carlos, a Cristina falou que não pode atender todos os clientes da mesma forma. Como é que é o desafio para vocês que têm uma base de cliente diferenciada, né? Como você falou, pequenas e médias, como é que consegue dar personalização a essa base diferenciada de clientes? Acho que assim, a Neon, ela acabou de passar, a gente acabou de mudar o app, né? A gente acabou de passar por um facelift, a gente remodelou o app que vinha há 5 anos. E aí tem um ponto, Claudinei, que a gente sempre faz ali, assim, de novo, o cliente deixa muita informação para a gente.
Então, quando você entra no app, você tem que ter um bot que o cliente consiga se resolver no bot. Por que o cliente precisa entrar num atendimento ou falar com alguém, falar com um humano? As FAQs. Né? Então, a gente tem que entender, não só faz uma FAQ, posiciona uma FAQ no app e nunca mais volta. A gente tem que entender quais são as FAQs mais usadas. Né? Eu falo, acho que eu e o Marcelo, a gente está no mesmo, e a Ana também, a gente tem o Pix hoje, né? A gente trabalha com 10 segundos aí, né, para fazer um Pix, assim. Então, a gente tem que trazer informação para o cliente, né? A gente tem que... E a informação mais rápida, porque eu falo assim, o nosso cliente, diferente de um cliente que usa um app de mídia social, um Snapchat da vida, o nosso cliente não fica 40 minutos conectado, ele loga no app, vai, faz a transação e sai. Se ele tem algum problema, ele tem que buscar informação muito rápido, para que ele consiga fazer o fluxo que ele quer, transferir um dinheiro para a esposa dele, pagar uma conta, né, pegar mais limite no cartão de crédito. Então, acho que o ponto que a gente tem discutido muito é um bot muito bem construído e FAQ que tem as informações que o cliente precisa. Assim, acho que esses são os 2 pontos ali. Entender o que o cliente deseja e dar informação com rapidez. Isso, é isso aí. A informação mais próxima do que ele precisa. Perfeito. E no Santander, que é um dos maiores bancos do mundo, com milhões de clientes, como é o desafio de dar um tratamento personalizado aos seus clientes, também que tem vários perfis, né? Pessoa física, jurídica, e de vários produtos que ele consome no banco? Pois é, a gente está falando de personalização de cliente, mas o que a gente trata no dia a dia são clientes do segmento do rural, PJ, um crédito imobiliário que tem uma garantia real de um imóvel. Não é simples, né? Mas pegando um gancho no que o Daniel comentou aqui, eu acho que uma coisa que a gente está trabalhando muito forte é desenvolver frameworks que me possibilitem flexibilizar a jornada do cliente, né? Você vai entrar num aplicativo, se o cliente é rural, ele tem algumas necessidades, se o cliente é PJ, ele tem outro, dependendo do segmento, né? Tem PJ de várias empresas. Uma grande empresa precisa ter lá os seus nomeados, o seu tesoureiro, mas uma empresa MEI tem outras necessidades. Então, em termos de tecnologia, a gente está trabalhando muito forte com frameworks que me possibilitem dar um pouco mais de fluidez e customização nessa jornada. Esse é um ponto importante. Outro ponto é no aspecto people, né? Eu acho que, poxa, debaixo do meu time eu tenho pessoas que falam de tecnologia, mas também tem que entender que o plano safra sai no meio do ano e esse é o pico de crédito do rural. Nada melhor do que um face-to-face, visitar o cliente, visitar escritórios agrônomos, visitar a abertura numa agência, como é que funciona a abertura de conta de PJ. Então, no aspecto people, eu ainda acredito que isso é muito relevante, da gente sentir na pele. Claro, avaliar os dados, ter os dados lá disponíveis para a gente avaliar é importante. Mas ir lá e sentir no face-to-face, no olho, qual é a dor do cliente, eu acho que é tão relevante quanto a gente analisar os dados no dia a dia. É impossível a gente saber a realidade, né, de um cliente do rural dentro do escritório aqui em São Paulo, né? É bem difícil. Vamos para as agências no interior, e eu acho que a gente impulsiona muito o time nesse sentido. Fazer atendimento de telefone de cliente para a gente entender o que o cliente quer, tanto quanto avaliar os dados que a gente tem. E a questão de frameworks que eu comentei aqui é favorecer, ajudar o desenvolvedor a ter um desenvolvimento mais limpo, mais clean, dando aquela personalização que o cliente precisa. Até ontem nós publicamos uma matéria do Santander que teve muito sucesso na recuperação do crédito usando o WhatsApp e atendimento pessoal. WhatsApp, né? Muito bom, excelente, né? Perfeito. Bom, agora eu queria falar um pouco sobre a questão da nuvem, né? A nuvem trouxe um ambiente bastante competitivo para o segmento financeiro, né? As fintechs que agora representam 38% do mercado de empréstimos pessoais, por exemplo, né? Acima de 5% que eles tinham há 5 anos atrás, né? Segundo os dados da TransUnion, né? E esse crescimento só foi possível porque muitas dessas empresas nasceram na nuvem. Então, qual que é o principal desafio das instituições financeiras no gerenciamento, na adoção dessa nuvem para construir essa jornada eficiente nesse ambiente competitivo? Porque hoje a nuvem está igualando, como nós temos aqui os bancos digitais e as grandes organizações. A nuvem, de certa forma, trouxe
um equilíbrio, ou enfim, tudo é possível para todos os tipos de empresa usando a nuvem, né? E, obviamente, aí os desafios são gerenciar as nuvens, os custos nas nuvens, que é um fator hoje primordial. Então, lá no Santander, como é que vocês avaliam a adoção de nuvem, né? Porque vocês também têm ainda um ambiente tradicional, como a gente falou. Como é que você vê essa questão? Esse é um movimento bem forte lá na First, pelo menos nos últimos 3 anos, de movimentar isso para a nuvem. É claro que a gente não vai porque é moda, né? Isso tem que ser feito com muita responsabilidade. A questão, ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de escalar verticalmente, horizontalmente, né? Você também pode escalar os seus custos na mesma proporção, e isso tem que ser visto com bastante cuidado, mas nos dá novas possibilidades, né? Digamos assim que até mesmo um time de infraestrutura, de repente, não tem que cuidar mais daquelas latas das máquinas de um data center, e você possibilita, dá a oportunidade desse time trabalhar numa questão de inteligência de tecnologia, na gestão de tecnologia, e não mais num servidor. Eu acho que a gente evolui o patamar de conhecimento tecnológico dos nossos times e a capacitação dos nossos times com a modernização, ou sendo em multi-cloud, sendo em cloud pública, ou whatever. Carlos, lá como é que vocês estão usando a nuvem, né? Porque a nuvem também trouxe um grande benefício para os nascidos nativos digitais, vamos dizer assim, porque hoje ela permite você testar, estabelecer provas de conceito, implementar de forma rápida, corrigir de forma rápida, né? Mas também tem a questão do desafio dos custos, né? Como é que vocês veem esse trabalho em termos de nuvem e adoção de nuvem no Neon? Boa. Acho que assim, a Ana falou muito bem aqui. A gente sempre trabalha com 3 palavras falando de nuvem, né? Escalabilidade, performance e resiliência. Né? Então, a Neon nasceu, né? A gente está numa jornada, a gente já está na nuvem há quase 5 anos. Só que tem um ponto, Claudinei, que não é só fazer o provisionamento dos serviços na nuvem, né? A gente tem que olhar a nuvem, tem que, assim, quando a gente for escalar, eu não preciso ter alguém olhando o ambiente, escalando manualmente. A gente tem que pegar soluções como a da Elastic, entender as nossas informações, configurar bem os thresholds. Pô, se atender um pico de clientes logando no app, quem tem que escalar o ambiente é a nuvem sozinho. Eu só configuro os thresholds, coloco mais máquina, atendo aquele pico por um tempo, desceu, eu desprovisiono a máquina e a gente consegue seguir o fluxo, assim. A gente tem que entender os dados dos clientes, eu vou sempre falar isso, assim, a nossa base ela aumenta, o número de clientes logando ele aumenta, né? E aí a gente tem que sempre olhar isso, e sempre olhar o que a gente usa de nuvem e a gente paga pelo uso, isso é muito importante, assim, né? Diferente do on-premises, então quanto mais eu uso, mais eu pago. E aí vou pegar a AWS que a gente usa lá hoje, assim. Por que eu preciso pagar a instância provisionada se eu não estou usando 100% dela? A gente estuda, é spot, então eu provisiono a instância, para aquele momento eu utilizo, depois eu descomissiono ela. Então eu pago por aquele período que eu utilizei, assim. Acho que essa jornada de custo, né, não só infraestrutura, não só cloud, assim, né, a gente fala muito de FinOps, a gente tá batendo papo com o Marçal também ali, é entender os custos e é o custo bom no final ali, porque é quanto... Se eu estou usando da forma correta, o meu cliente está usando o app, ele está transacionando no app, assim. Então, tipo, não é o custo, não é só aquela, não é só o time do financeiro correndo atrás do Carlos aqui, pô, como é que está o custo da AWS? Não, assim, eu estou usando esse custo porque a nossa base de clientes está dessa forma, a gente cresceu nos últimos 3 meses dessa forma e a gente está atendendo o que a gente precisa fazer, assim. Mostrar que esse custo está virando lucro lá na linha final. Exato, é isso aí, é isso aí. E como é que a Elastic ajuda as empresas a ter o lucro ali na linha final? Como é que você vê também essa questão de selecionar as nuvem híbrida, on-premise? Qual é o desafio das empresas em decidir por qual adoção de caminho de tecnologia vai adotar? E também, assim, como eu falei, a nuvem possibilita muita inovação, né? Hoje se fala muito também do uso da inteligência artificial, então... Os squads hoje estão testando vários conceitos, né, vários modelos. Como é que você tem essa visão em relação a essa questão? Ampla a sua pergunta. Vamos lá. É bom porque a audiência vai ter conhecimento de vários aspectos aqui, né? Vamos ampliar o escopo. Isso aí.
Com relação à nuvem, a gente auxilia, e vou falar, desde fintechs até instituições com formato mais conservador ainda, que estão fazendo esse move to cloud, né? A Ana mencionou aí que é um trabalho que vem de 3 anos e tal. Quando você tem uma instituição que usa mainframe, lembra, né? Então, tem bastante gente que usa mainframe ainda, né? Os espectadores que estão aí que usam mainframe, a gente não esqueceu de vocês. A gente tem vários use cases onde a gente ajuda eles a fazerem um esvaziamento de atividades, funcionalidades e aplicações que estão hoje no mainframe para que eles sejam disponibilizados mais rapidamente, de uma forma mais estruturada, em nuvem, né? E aí, como é que a Elastic trabalha isso? A nossa solução, ela permite você ter tanto o agente Elastic na sua solução on-premise, quanto na nuvem. E a hora que você está fazendo esse move to cloud, o que acontece? Você não tem tudo de uma vez, não é um Big Bang, você vai fazendo aos poucos. Mas você pode ter informações que você precisa fazer a unificação, que está um pedaço aqui, um pedaço ali, aí você vai colocar seu analítico no Google ou na Azure, e aí você pode fazer uma estratégia multi-cloud. A Elastic, ela permite estar em todos esses lugares e você fazer uma busca federada, né? Que a Ana falou bastante com a gente ali nos bastidores sobre federado, né? Federação e tal. A gente consegue fazer a unificação disso e permitir que o negócio não sofra com essa mudança. Ele continue tendo os dados e, conforme você vai mudando, essa estrutura ela vai sendo readequada. Quando a gente está subindo um ambiente da Elastic na nuvem, pasme, são minutos para você subir. E olha que bacana, a gente precisa de velocidade para go-to-market. Eu vou ter que disponibilizar a aplicação, isso também é extremamente rápido. A gente consegue fazer a monitoração em todo esse ambiente da mesma forma, não só a busca de dados. E falar, olha, a hora que você está fazendo o troubleshooting, o seu problema está vindo desde aqui até ali, até a outra nuvem. Então, a Elastic ela consegue, junto com o cliente, isso é muito importante, a gente faz um trabalho de arquitetura com parceiros, mas e o cliente para entender o que você precisa, na verdade, porque como o Carlos bem falou, eu não vou deixar um ambiente super grande lá disponibilizado, sendo que eu não vou usar, eu vou usar no pico. A Elastic tem também uma funcionalidade de auto-scaling, que vocês usam, inclusive, que naquele momento que dá um pico, não é que nada para. Ele se autoadequa, você faz aquela gestão naquele momento, ele retorna, ou daí você vai lá e, on the fly, como a gente brinca, né? Você vai lá e você faz os ajustes na sua infraestrutura, fazendo uma análise do monitoramento que você está fazendo de tudo. Então, assim, a gente é nativo também com relação à nuvem, e a gente pode ajudar vocês a terem visibilidade e um go-to-market mais rápido, deploy de aplicações e crescimento delas mediante aquilo que você utiliza. No mundo on-premise, você compra a máquina para o seu pico, né? Aí você tem os seus profissionais dedicados para fazer isso, e nesse caso não, você é tudo on demand. Mas cuidado, o custo. Porque, realmente, se você não der a responsabilidade, não é? A Ana quer comentar ali, né? Claudinei, Cris aqui, vou quebrar o protocolo aqui. Vamos lá. Tem protocolo aqui, não. A Cris comentou aqui de mainframe, a gente não pode deixar que a nuvem seja o novo consumidor de MIPS. Né? Acho que é um jargão para a gente, uma frase para a gente não sofrer tanto quanto a gente sofreu no passado com custos elevados. É algo bem delicado. É mudar só o nome e ter o mesmo problema, né? Pois é, né? A gente quer ir para frente, né? E, Daniel, como é que vocês utilizam a nuvem lá na Sompo, né? Inclusive também, como eu falei, não só para o gerenciamento do ambiente, mas também para propiciar a inovação e criar novas soluções para os seus clientes. Eu acho que a Ana tocou num ponto que talvez o Carlos não viveu muito, ou não viva muito, né? Na verdade, o Marçal talvez tenha, que assim, nós temos dois mundos diferentes. E é interessante, é legal porque a gente consegue pegar as diversas visões. A gente tem uma palavrinha pequena que cria um problema tremendo quando a gente fala em nuvem, chamado legado.
Então você vai lá, escala a sua nuvem, coloca, né, faz tudo que o Carlos falou, a gente aplica, que são as boas práticas, aí chega um sistema seu lá que não aproveita nada disso, ele custa caro e você é obrigado a fazer a provisão fixa. Então, cuidado, né, não vamos tornar o mainframe, né, não vamos fazer isso mainframe. Mas eu acho que lá na Sompo a gente está com um projeto bastante grande, que não é o objeto da nossa conversa aqui, mas para vocês terem uma ideia, a nuvem lá propicia tantas facilidades que a gente em 3 meses replicou um ambiente on-premises nosso em nuvem, né? Mas, por outro lado, a gente também triplicou o custo. E aí agora a gente vem no trabalho contrário, de entender e fazer as análises que precisa para você entender a capacidade desse ambiente, até que ponto ele pode escalar, quais são os thresholds, etc. O que a gente tem feito muito na Sompo, a gente começou uma jornada para a nuvem, ela está embrionária, a gente fez esse primeiro grande projeto como um piloto de, olha, vamos para uma agressividade de subir um ambiente, replicar um ambiente nosso para uma necessidade toda em nuvem, e isso trouxe alguns aprendizados importantes, né? Primeiro deles, você sem análise, você não vai ser feliz, o custo vai te pegar, né? Então, ou você analisa ou o custo te pega. Então, isso é uma coisa que é fato, né? Isso é importante. Outro ponto que eu acho que é importante, olhando a experiência de se colocar na nuvem, é o fato de que, como a Ana comentou, você não tem mais, e o Carlos também, você não tem mais aquele cara que fica dedicado a fazer, olha, eu tenho um teto e eu estou batendo no teto, o que eu faço com isso? Então, à medida que você precisa, você consegue escalar e dar uma boa sensação ao seu cliente. Então, a gente tem percebido isso, tem aprendido com isso, mas, de novo, né, a análise sempre de isso está acontecendo, é controlado, é bom, está legal, ou ele está usando mais do que ele precisa e, por isso, eu estou tendo um custo maior. Então, o custo é bom, mas ele é um custo, né? Ainda assim, ele entra negativo no nosso orçamento. Então, a gente precisa dar uma olhada nisso. Acho que essa é a grande experiência. Então, basicamente, a flexibilidade e agilidade que isso te traz, a experiência boa, a sensação boa que te traz, por outro lado, você está analisando o tempo todo e controlando esse custo para realmente não errar a mão aí. Então, na Sompo, a gente tem feito dessa forma. A gente tem subido, feito as experiências e olhado o que vale a pena ou não. Um outro ponto que eu queria trazer rapidamente é, muitas vezes você vai para a nuvem, mas os seus sistemas, né, a palavra é legado, os seus sistemas não estão preparados para tirar proveito disso. Então, aquilo que o Carlos comentou, ó, precisou de mais capacidade, a própria nuvem, tendo o threshold, ela cresce e ela te dá a sensação de flexibilidade, uma sensação boa. Às vezes o sistema não comporta. Então, não é só migrar para a nuvem, você tem que entender que tipo de tecnologia você precisa reescrever, ou que tipo de legado você vai ter que alterar. Talvez a gente não queira ver uma escalabilidade, uma resiliência tão importante no sistema contábil, por exemplo. Não faz muita diferença. Agora, num app rodando, com as suas transações, com as suas APIs de Open Finance, Open Source, não tenha dúvida que você vai precisar disso. Então, acho que esse é o ponto de equilíbrio aí. Outra palavrinha que se fala muito no setor é a eficiência, né? Perfeito. E Leandro, como é que é lá no PAN? Como é que vocês trabalham a nuvem? Vocês estão fazendo, por exemplo, como o Neon, um provisionamento automático da nuvem, das aplicações? Como é que é o ambiente lá? Vamos lá, falar do PAN, conectar com um pouco do que a gente falou aqui. Eu costumo brincar dentro do PAN e é uma coisa que a turma escuta muito eu falar, que cara, a gente não vai fazer corrida maluca. Então, ir para a cloud, não, a gente não vai a qualquer custo, porque realmente tem um custo, né? Então, operar em cloud e ir para a cloud, a gente também fala muito sobre começar pequeno, sonha grande, mas começa pequeno. Então, ao longo do ano passado, a gente fez, né, a relação do PAN com o cloud provider, no nosso caso a AWS também, a gente começou mais ou menos em 17, então tudo que é novo a gente começou a desenvolver lá dentro, etc., mas a gente tem vários legados. A gente não tem mainframe, a gente não tem os MIPS, mas a gente tem vários legados. E aí, considerando estes legados, a gente fez, o ano passado, uma jornada do começar pequeno, de começar a fazer o moving, e a gente tem uma estratégia de ir com o que faz sentido. Então, esse ir com o que faz sentido conversa com a primeira frase do não queremos uma corrida maluca, porque realmente, se a gente leva do jeito que está, né, o famoso que a gente fala do as is ou lift and shift, vamos levar exatamente como está, na linha do tempo isso vai ficar mais caro, né? Se a gente vai tratar como se fosse apenas um data center em algum outro lugar.
Então, no nosso caso, a gente está desenvolvendo todas as novas aplicações lá, fazendo um uso arrumado, como o Carlos falou e narrou, né, fazendo uso, de fato, das capacidades que a nuvem oferece. Isso nos propiciou crescimentos ao longo de 21, 22, a gente cresceu muito a base de clientes, transacionalidade, a gente vendeu muito produto digital, que a gente não teria conseguido fazer se a gente tivesse com a capacidade, né, rodando tudo no on-prem, no nosso data center. Mas a relação com a nuvem ela é muito de crescimento constante e o nosso moving para a nuvem vai se dar esse ano basicamente olhando para o que faz sentido. Então, deve ir muita coisa, mas o que faz sentido ir. Claudinei, posso pegar só um ponto? Sim, que eu acho que com certeza. eu falo que é emblemático no nosso caso ali, né? E aí para você entender o comportamento. Black Friday. Todo ano chega Black Friday, não, tem que olhar a infraestrutura, tem que provisionar mais, é só olhar. Durante o ano, até chegar a Black Friday, qual foi o nosso pico de clientes? Qual foi o nosso pico de transações? Como a nuvem escalou? Como é que a nossa base de clientes cresceu? A gente precisa fazer alguma coisa mesmo ou é só acompanhar o dia para ver se a gente vai ter que se escalar, a gente consegue se resolver sem ter uma intervenção humana? Então, acho que é isso que às vezes a gente fala, não, chegou a Black Friday, tem que provisionar mais 5 máquinas no pool, não sei o quê, o custo vai aumentar, e 60 com o financeiro fala que vai aumentar. Olha o seu ano. Olha as datas comemorativas que você teve, olha os picos que você teve, olha o pico esperado para Black Friday. A Black Friday não é só sexta-feira, começa na quarta. Então, acho que é isso. Às vezes a gente, às vezes, sem querer, cai numa neura que fala assim, meu Deus, tem que escalar. Não, olha o que você trouxe. Não, realmente precisa escalar, porque a gente não teve esse pico, é um pico esperado. Legal, aí você provisiona. Acho que é isso, assim. E aí a gente volta para os dados, né? Porque os dados foram sendo gerados ao longo do ano. Assim, acho que só para complementar, que a Black Friday é sempre emblemática para a gente lá. A pergunta é, olha o seu Dia das Mães, né? Exato, é isso aí. Isso até linka com a nossa próxima pergunta, que é a questão da observabilidade, né? A observabilidade se tornou uma ferramenta essencial para os gestores de TI, né? Justamente isso, tendo em vista a visibilidade que eles precisam para tomar decisões, para analisar KPIs críticos, né? Tomada de decisão para os negócios, né? Então, como é que vocês avaliam hoje a maturidade da adoção de observabilidade na organização de vocês? Como é que vocês estão trabalhando isso para que vocês tenham disponibilidade e resiliência nos ambientes de TI, como, por exemplo, uma questão de pico sazonal, Black Friday e o Dia das Mães, Natal? Como é que vocês trabalham com a observabilidade dentro do Santander? Eu acho que a questão de observabilidade ele tem promovido uma integração bem interessante, né? Quando a gente falava de conceitos de SRE, isso estava muito lá a infraestrutura, aquela, né, daquele outro time, isso não se conectava muito no nosso negócio. Mas hoje em dia tem movimentos no seguinte sentido: hoje a gente tem tem dados, né, promovidos pela Observability, mas eles fluem desde infraestrutura para o time de desenvolvimento que está acompanhando a saúde e a resiliência da aplicação e para o time de negócio. E isso tudo, para se conversar, não é tão simples, para todo mundo observar os mesmos dados, voltando lá na primeira pergunta que a gente respondeu. Mas tem uma conexão bem importante que a gente trouxe, né, de pegar um desenvolvedor que conhece muito bem o fluxo funcional, conhece muito bem o negócio, e habilitar ele, e dar ferramentas, dar certificações, para que ele consiga fazer o que antigamente só a infraestrutura fazia. Então, a gente começa a dar uma liga, né, através, no nosso caso ali, a gente chama de engenheiro SRE ou CXRE, e você começa a dar uma liga ali entre o desenvolvedor e o cara de infraestrutura, e diminuir essas fronteiras no contexto de silos, né? De forma que eu tenho uma pessoa que conhece muito bem do negócio, conhece do sistema e tem habilitações, né, com responsabilidade no contexto aí de observabilidade e transitar essa informação. Então, tem uma liga muito importante com um papel novo, que a gente chama engenheiro de SRE, e essas informações fluem naturalmente até a área de negócios. Então, eu acho que a observability tem ajudado, as ferramentas de observabilidade têm ajudado a gente a dar conexão para todas essas, o que a gente chamava antigamente de silos, né? Isso tem diminuído a fricção. E hoje vocês trabalham isso de forma departamental, por produtos, ou uma visão global de todas as operações? Por tribos, né? A gente
federa os SREs por tribos, para que ele tenha esse conhecimento e domínio de negócio de sistemas, e habilita ele nas ferramentas de monitoração. Carlos, na Neon, como é que vocês estão usando essas técnicas de observabilidade? Legal. Eu brinco assim, eu não sei se a gente consegue chegar numa maturidade em observabilidade, assim. Porque todos os dias nascem aplicações novas, são serviços novos. Mas acho que tem um ponto, Claudinei, que a gente olha. Se você fala observabilidade, não é só gerar todos os painéis para você monitorar as aplicações. Dashboard. Assim. Não é só isso, assim. Não é só olhar a taxa de erro em tempo de resposta. Você precisa entender a latência das suas aplicações. Você precisa entender que, às vezes, durante o dia, você tem um pico que afeta todo o seu cluster ali e você pode ter uma latência nos serviços ali. Né? E aí tem um ponto que a gente discute muito lá, e aí pegando, né, a Ana fala super bem de SRE aqui, a gente tem um time de SRE também, é entender assim, a gente sempre falava de SLA, né? Putz, os SLAs 99.9, 99.99 é difícil, legal. Se a gente vai olhar a prática de SRE, tem os SLOs, que a gente olha os objetos daqueles serviços, e os SLIs. Então você tem que olhar e ver o Service Level Indicator daquele serviço. Se é o tempo de resposta, taxa de erro, e tentar buscar a latência. A latência é muito difícil de você encontrar, assim. A gente está num trabalho grande lá. Hoje na Neon a gente tem o time de observabilidade, a gente tem o time de SRE, só que a gente está indo numa jornada, a gente tem uma jornada muito grande de plataforma na Neon hoje. Então eu não preciso, o engenheiro na Squad criar um serviço, eu não preciso ir lá no time de observabilidade para criar a monitoria. A gente tem que construir uma plataforma configurando o APM, né, como o Elastic, por exemplo, subiu o serviço, já nasce monitorado. Aquele serviço é do domínio da BUX, já nasce monitorado naquele domínio, e aí você olha os SLOs, legal, SLO é 99.9, subiu esse serviço, degradou, manteve, e aí você começa a ser mais analítico nessa observabilidade, assim, não só painéis. Acho que esse é o ponto principal. E, Cristina, como é que você vê a questão da observabilidade? Como ele falou, ela vai trazer a maturidade para as organizações? Quais são as recomendações, vamos dizer, para que a pessoa possa ter o melhor resultado obtido da observabilidade? E o que vocês estão, digamos assim, desenvolvendo, né? O que vem de novo em relação a essa tecnologia, a essa solução? Primeiro, é bom sempre lembrar que a observabilidade ainda não é tão comum nas instituições quanto a gente imagina, né? É algo assim, é diferente do monitoramento que as pessoas estão mais acostumadas. Quando a gente fala de observabilidade, aí eu vou colocar enquanto Elastic, a gente está falando de olhar todos os logs, métricas, de você ter todos os traces aí das suas aplicações, de você fazer um monitoramento sintético da sua aplicação, que é fazer rodar automaticamente para você ver se alguma coisa está acontecendo antes do seu cliente ter um problema. E aí tudo isso gera uma montanha de dados, né? E aí como é que eu faço para analisar com antecedência eventuais comportamentos que vão me trazer um problema, e aí que seja a Black Friday, o Dia das Mães também, e que você olhe tudo isso de uma forma estruturada, né? Enquanto Elastic, a gente também trabalha já o conceito da IOPS. Então, a gente foi inclusive nomeado aí como Stronger Performance pela Force Wave no final do ano passado, em inteligência artificial para IOPS. Nós usamos, e de alguma forma aí o PAN já iniciou, né? A gente já começa a iniciar uma jornada com alguns clientes, Santander deve iniciar também, provavelmente Neon, que também já vem trabalhando conosco. Só por quem sabe um dia, né, Daniel? Mas tudo bem. Mas fica aí a possibilidade de a gente estar trabalhando em conjunto, porque quando você almeja o AIOps, que é a predição de problemas, porque o que você quer? Você quer, primeiro, não ter problema. Esse é o primeiro ponto, né? Eu não quero deixar que a aplicação caia. Meu cliente não pode ficar insatisfeito. Ele tem que estar ok comigo, porque senão mexe na minha credibilidade também. A hora que eu consigo antecipar problemas, aí sim eu estou num estágio diferenciado de observabilidade. Aí sim eu estou no estado da arte. E isso não é de uma hora para outra. Você começa olhando o comportamento, entendendo, aconteceu assim, ali na frente pode acontecer, e aí você vai automatizando. Existem modelos prontos já,
de machine learning, e existe aqueles que você pode ter o seu cientista de dados, porque é específico da sua aplicação, do comportamento X, e você faz todo o desenvolvimento e coloca na plataforma Elastic, e ela vai te ajudar e vai fazer toda essa predição. Então, a gente hoje já vem fazendo esse tipo de trabalho. Pelo que eu entendi, quer dizer, vocês, o próximo passo, ou já está em caminho, é o uso da inteligência artificial. Sem dúvida. Para que a pessoa veja que esses parâmetros, o que eles querem dizer, qual a predição que eles podem trazer, né? E como é que vocês ajudam os clientes a preparar os colaboradores em analisar isso? Porque, falando assim, de certa forma, parece fácil, mas a ferramenta não dá a resposta de tudo, né? Como é que vocês trabalham nesse sentido? Não dá. A gente faz uma capacitação massiva. Então, por exemplo, vou dar um spoiler aqui. Semana que vem, a gente tem um workshop de Machine Learning com o pessoal do Banco Pan. Então, a gente já tem isso. A gente já fez com a Neon também. A gente faz a capacitação tanto na parte de Machine Learning quanto na parte de visualização de dashboards, como melhor utilizar, né? Nós estamos muito próximos aos clientes, tanto os parceiros quanto a própria Elastic. Então, é nesse formato. E tem um ponto interessante também, a gente tem um case que é do WePay. Lá fora, né? Sobre pagamento e tal, eles reduziram em 90% o mid-time to resolution dos erros das aplicações deles, colocando, e aí eu vou fazer um link um pouco diferente, ele tem observability e segurança junto, né? A full stack da Elastic, mas foi uma redução. Gente, 90% é muita coisa, né? Então, quanto mais todo mundo aqui tiver uma... proativo é ótimo, não deixar cair, mas se caiu, eu tenho que restabelecer rapidamente, né? Então, é dessa forma que a gente costuma auxiliar os clientes. E, Daniel, como é que vocês estão tratando lá a questão da observabilidade, né? Pelo fato de ser uma organização de origem japonesa, vocês têm um trabalho conjunto com a matriz? Como é que é o trabalho de vocês nesse sentido? Claudinha, a gente está bem embrionário, né? Até pela característica do negócio, né? O seguro ele não tem a mesma demanda de agilidade que um banco, por exemplo, né? A gente trabalha muito com o corretor tem aquele tempo de maturação da proposta, etc. Então, a gente tem um pouco mais de agilidade quando se trata do sinistro ou do serviço agregado, porque aí o cliente quer ser atendido, está com o carro quebrado numa estrada, ele precisa ser atendido e ponto. Mas não tem definitivamente a mesma importância, como o Carlos colocou aqui, que ele entra num aplicativo e em fração de 2, 3 minutos ele faz o que ele quer. Então, nós não temos essa mesma questão. Por conta disso, a gente nunca tratou a observabilidade como talvez merecesse. Então, a gente está começando agora, está embrionário nesse aspecto. E um ponto que até, para não decepcionar meu time que está assistindo, que eles falam, se você não falar isso lá, nós vamos ficar decepcionados. Tratar a causa raiz. Porque a observabilidade ela te traz a informação do problema, você tem a predição de um problema, mas se você não atuar de forma preventiva ao que você aprendeu, você vai ter mais do mesmo e você vai falar, puxa vida, né? A observabilidade está me trazendo aquela informação, estou sabendo que isso vai dar problema, mas o que você faz para que aquilo não aconteça? Então, acho que o principal ponto que nós da Somos estamos trazendo é começando a observabilidade e estamos discutindo, e aí você comentou do Headquarter, né, que a gente tem um ponto focal Estados Unidos, um ponto focal Japão, e a gente tem conversado nesse triângulo, né, de que forma a gente pode tirar proveito dessas questões. Que questões que eu estou querendo dizer? Ferramentas, por exemplo, de padrões de observabilidade e de padronização em negócios que a gente tenha em comum que possam trazer ganho de aprendizado em escala. Então, é algo que está começando e está um pouco mais novo no grupo. Porque, adicionalmente, também ela pode melhorar a gestão dos custos, né? Porque você, às vezes, está usando um ambiente de TI... Sem dúvida. Muitas vezes você tem lá o mau desenvolvedor, que aí fala que, quando você tem o silo, né, o mau desenvolvedor tem o problema da infra, aí o cara, a primeira coisa que ele faz, ele aumenta a infra e vamos ver se resolve. E às vezes resolve, mas não é que resolve, mascarou o problema, né? Então a observabilidade ela traz isso também para a gente. Falar, olha, onde é que está o ponto realmente do problema, o engenheiro vai conseguir detectar, conhecendo o fluxo. É sempre o tripézinho, né? Processo sistêmico e infra, né? E ele consegue trazer esse ponto de onde está realmente o problema, e aí sim tem que atuar de forma preventiva. A gente está começando esse processo aí. Bom, Leandro, você também está começando. A Cristina já deu um spoiler, agora você tem que explicar para a gente o que vocês estão fazendo lá no Banco Pan. Boa, lá no PAN, acho que tem 2 exemplos interessantes. Na linha da observabilidade, a gente fez um trabalho no ano passado muito grande de
padronização de todos os nossos logs, como eu comentei, trazendo isso tudo para a plataforma da Elastic. E isso nos possibilitou evoluir numa visão de negócio, porque no final do dia também a gente fala muito que tech por tech não adianta nada, né? Tem que ser tech provendo algum tipo de solução para os negócios e para os clientes, né? E a gente criou um indicador no ano passado que a gente apelidou de clientes impactados, né? Que basicamente é toda vez que eu tenho um cliente que sofre com alguma situação inesperada dentro da jornada dele no app, a gente loga isso e aí a gente passa a ter um indicador do que a gente chamou de clientes impactados, que hoje faz parte é um dos indicadores estratégicos que a gente tem no banco, né? Isso passou a nos dar uma visão muito legal de onde atacar e, naturalmente, como tudo na vida, tem um 80-20, né? Então, a gente fez um 80-20, atacou boa parte dos problemas e a gente viu esse número cair semana contra semana, mês contra mês, e a gente está numa jornada interessante de cada vez mais colocar mais informação lá dentro e fazer esse número cair, que é o número de clientes impactados, né? Por outro lado, a gente também passou a usar a observabilidade para alimentar uma coisa que a gente criou lá, que foi o motor de eventos, né? Então, tudo que acontece na vida do cliente, a gente começa a alimentar esse motor de eventos, e a ideia aqui desta construção, ela é basicamente, eu tive uma experiência que não foi muito legal. Naturalmente, eu afetei o indicador de clientes impactados, mas eu fiquei sabendo que o Leandro, na linha do 1 para 1 que o Carlos falou, né? Fiquei sabendo que o Leandro teve um problema e, eventualmente, eu posso ligar na central, e se eu ligar na central, amanhã eu já posso ter isso conectado no motor de eventos e, putz, o Leandro teve um problema, o atendente já sabe o que aconteceu com o Leandro e é mais proativo, porque no momento do atrito você consegue ter um acolhimento melhor, né, para o cliente. Então, aqui a observabilidade olhando para indicador estratégico, mas também olhando de como que a gente evolui a experiência do cliente no momento de atrito. Eu tenho uma curiosidade que a Ana falou sobre o SRE. No caso, vocês também avaliam a questão da infraestrutura, quer dizer, o SRE também avalia a questão da economia de uso de infraestrutura e tecnologia, de redução de custo, ou mais a experiência tanto dos colaboradores como dos clientes em ter uma aplicação mais fluida, uma aplicação que traga mais resultabilidade para os negócios? Eu acho que todos os aspectos, né? Eu acho que quando a gente fala do time de infraestrutura, olhando todos esses dados, sim, de fato, eles estão preocupados em saber se a gente tem, seja em nuvem ou seja on-premise, claro, tem a preocupação de utilização eficiente, né, desses ambientes. Quando a gente está olhando lá, o time de desenvolvimento está preocupado com a eficiência da aplicação, com a experiência do usuário, e a hora que a gente chega lá na área de negócios, a mesma coisa. Só que esse time observa outros dados, que é o comportamento do cliente, que tipo de interesse que ele tem. Enfim, eu acho que cada time, né, tem a sua especialização e sabe observar os dados sobre determinadas óticas. A gente não vai ter lá um super-homem, né, usando uma capa e saber, olha, consigo extrair todos os times. Mas os times, em conjunto, olhando os mesmos dados, conseguem trabalhar de forma mais colaborativa. Algumas organizações, inclusive, dizem que assim, as equipes que desenvolvem aquele produto também são responsáveis pela monitorar a performance do produto. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse conceito do Build and Run é muito importante. Eu acho que imbui o time no contexto de qualidade, faz com que eles provêm soluções com mais qualidade. Não são todos os times que a gente tem hoje no modelo Build and Run, até por conta dos legados, né? Às vezes, por conta de legados, a gente tem que criar alguma separação, mas eu entendo que o time ele é mais engajado, né, quando ele está no contexto de build and run. Ele é responsável pela qualidade, ele é responsável por manter aquilo e por prover novas funcionalidades, novas features, e entender o que o cliente está querendo. Carlos, lá no Neon vocês trabalham também de forma similar? Os squads que desenvolvem as aplicações também depois estão responsáveis pelo desempenho e monitoração das aplicações? Sim, hoje a gente tem, dentro das unidades de negócio, né, a gente tem, dentro das squads, a gente tem os SREs, e aí os SREs estão sempre ajudando a gente ali no Capacity Plan também, né? Então a gente vem num trabalho assim de entender as aplicações e o Capacity Plan da infraestrutura
que aquela aplicação está provisionada, né? Então a gente sempre trabalha muito próximo assim das squads, só que a gente tem uma área, a gente tem o nosso NOC hoje, a gente tem que a gente chama lá, né, nosso Neo Operation Center, que a gente está olhando as aplicações, a gente tem um primeiro e segundo nível, porque não necessariamente quem está na squad está rodando 24/7, né? Então a gente tem um time que depois do horário ali acompanha, né? A gente trabalha também com 3 turnos, eu falo, né? Depois do Pix, 16 de novembro de 2020, né? O banco começou a ficar 24/7. Para a gente foi um choque ali, na verdade, né? Um divisor de águas, na verdade, para a gente ali. Mas a gente tem um NOC, só que a gente tenta trazer muita coisa que às vezes a squad resolveria para o NOC resolver, para não ter que acionar alguém fora do horário ali. Então a gente sempre trabalha nessa jornada. E muita automação também, Claudinei. Tipo, o time de SRE ali está toda hora pensando em automação, pensando em melhorar o fluxo. A gente até brinca, né? A gente subiu uma iniciativa no começo de 22 que chamava RAS, né? Que era o Remediation as a Service. A gente até brincou, não, muda o nome que está muito tabajara esse nome. A gente foi para um self-healing. Então o time de SRE trabalha muito nessa questão de automação, entregando para o NOC, para que a gente ainda não tem o One Force Call Resolution, mas a ideia no futuro é chegar num caminho assim. E, Cristina, o Build and Run é a melhor forma hoje de você usar a observabilidade para os negócios das empresas? Como é que a Elastic tem essa visão para apoiar as empresas? Isso traz a responsabilidade, né, que a Ana colocou, um comprometimento maior e um olhar mais apurado em cima daquilo que está se desenvolvendo e o que está se entregando. Uma coisa é o que se tem a perspectiva de e aquilo que se efetiva. Quando a equipe ela fica responsável por isso, imagina que qualquer problema que dê, é a mesma equipe que vai ter que deixar de fazer as suas melhorias, as suas new features, para fazer a entrega, para ter um go-to-market adequado para o negócio, e ele vai ter que fazer a reconstrução, a análise do problema, o que, onde. Então, assim, sim, a gente acredita nisso, e aí a hora que eu acho que, assim, dentro desse conceito de build and run, a gente pode ter também as pessoas que são responsabilizadas, não só por observabilidade, mas também pela segurança da aplicação dele, né? Então, você usa um conceito aí um pouquinho mais amplo. Mas seriam tipo líderes ou só de pessoas da equipe? Depende do tipo. Não sei te responder isso, Claudinei. Eu acho que depende muito do tipo de trabalho, de como as equipes estão construídas. Mas, por exemplo, se a gente está falando de squads, tribos, pelo menos um responsável, né, que olhe isso nesse Hoje seria uma das melhores amplo. metodologias para trabalhar dessa forma. Sim, sim. E lá na Sompo, vocês estão trabalhando de que forma essas... A gente trabalha dessa forma. O que a gente tem lá é uma equipe multidisciplinar, então você tem um pouco diferente de colocar na tribo ou na equipe de desenvolvimento. A gente tem uma equipe multidisciplinar, onde de cada desenvolvimento você tem um líder técnico e eles estão sempre olhando para esses problemas de uma forma onde você tem uma pessoa de infra, você tem uma pessoa de rede, você tem uma pessoa de cyber. Então, de novo, é multidisciplinar mesmo. Está todo mundo junto. E não existe uma questão de você olhar o problema de infra, o problema de TI, né? Uma coisa que a gente tem praticado muito lá na Sompo é o problema do cliente. Então, a primeira coisa que a gente traz numa avaliação de um problema, e por isso que eu falei que a observabilidade a gente ainda está um pouco embrionário, porque se você vai muito mais baseado em dados, a gente ainda tem uma questão que é, ao ter um indicativo de um problema que ocorra, a primeira pergunta que a gente fala é como está impactando o cliente. Essa é a primeira pergunta a ser respondida. Como que o cliente está sendo impactado? E aí, veja, pelo fato da observabilidade estar embrionária, eu já não tenho essa visão baseada nos dados tão rapidamente como vocês têm. Então, esse é um ponto que é um desafio para a gente, por isso que a gente está começando. Outro ponto é, com essa equipe multidisciplinar, a gente consegue, às vezes, perceber falhas que estão, no nosso caso, né, para o nosso tipo de negócio, falhas que estão obscuras. Então, muitas vezes você está lá, é o banco de dados, é a infra, é a aplicação, e você vai olhar, é um link de comunicação. É a rede. Né? Então, é a rede. Ou é um envio de uma atualização de máquina que saiu no horário errado. Né, que atire a primeira pedra que nunca teve, né? O cara descuidado, apertou o botão e soltou a atualização da máquina. Então, e aí, né, o cliente, puxa vida, né? A gente tem muito cliente interno também, né? Então,
tem essa questão, a gente trabalha multidisciplinar, mas é meio nessa linha do build and run. Porque não adianta se você continuar tendo aquela visão de, olha, o pessoal da monitoração monitora, tem um problema, eles avisam o cara de infra, que vai procurar o cara de TI, você continua com os silos, e aí só até você conseguir botar todo mundo na mesa para falar, você já perdeu, às vezes, dias. Né, Aquele negócio dos especialistas, né? Exatamente. Então, não funciona. Tem que ser híbrido mesmo. E um ponto que eu acho que a Ana abordou bastante, e o engenheiro vem nessa linha, as equipes têm que saber falar multidisciplinarmente. Então, você tem lá o cara que é especialista em React, o cara que é especialista em Java, mas ele tem que entender um pouco de infra, ele tem que saber falar. Não é aquele negócio, a infra não é meu problema, eu não quero tratar o assunto. Né? Se você começa a ter esse tipo de pensamento, vamos dizer assim, e aí fica o recado para quem está nos assistindo, tem muita gente querendo ser especialista e não se preocupar com o outro lado. Eu costumo dizer que o desenvolvedor mosca branca é aquele cara que sabe de infra tão bem quanto ou melhor do que o cara de infra, porque aí evita que ele use o recurso de forma inadvertida. Então, esse é um ponto aí a se pensar. Mais generalista, na verdade, né? Você pode ser especialista, acho que é bom ser especialista, mas sabendo falar de tudo, né? Entendendo, quando você conversa com o especialista da outra disciplina, entendendo o ponto de vista dele e sabendo debater. Eu acho que a gente tem essa necessidade do engenheiro de SRE justamente por conta disso. Esse cara, ele sabe o fluxo sistêmico, ele sabe o negócio, mas ele sabe falar de infra, ele sabe falar de código, ele sabe falar das diversas tecnologias. É o famoso T-shape que a gente estava isso aí, o comentando T-shape. aqui no café, né? É muito bacana. E lá no Banco Pan, vocês estão já nesse build and run? Como é que está lá? Eu acho que no PAN a gente está parecido com o que a Ana trouxe. A gente tem, principalmente porque a gente vem desenvolvendo de mais novo, a gente já está no You Build It, You Run It. No que a gente tem de legado, a gente ainda tem alguma divisão em um segmento ou outro, olhando para as equipes de engenharia, de desenvolvimento, para atender os projetos de negócio. Né? Mas um ponto que eu acho que a gente falou, a Ana citou isso em algum momento aqui, e que eu acho que todo mundo aqui no final do dia está falando da mesma coisa, de pessoas. Porque conseguir construir esta cultura colaborativa com disseminação de conhecimento e conseguir fazer com que a gente forme esses especialistas ou forme desde cedo uma turma que, independente da sua atuação, também tem um conhecimento um pouquinho mais largo, eu vou falar assim, né? Não necessariamente profundo em tudo, mas um pouco mais largo lá em cima, faz uma diferença grande, né, no nosso dia a dia, na linha de independente se é banco, se é seguradora ou qualquer outra indústria, quando a gente fala de tecnologia, eu acho que isso que a gente está falando aqui se aplica bastante para o mercado inteiro de uma forma geral. Perfeito. Até, né, que aproveitando o gancho dele, você tem uma curiosidade que você ajuda o desenvolvimento de formação de pessoas, de formação de profissionais, né? Você tem um trabalho de educacional, vamos dizer, em paralelo, enfim. Não tem como faz não parte ter, dele, né? Aliás, a gente deu um monte de dica aqui para as universidades para formar gente capacitada em várias tecnologias, né? Porque hoje é bem difícil, né? A gente tem um trabalho ali de treinamento, um trabalho de academia, um trabalho de certificação. Não dá hoje mais para um desenvolvedor não saber um pouco de infra, não saber um pouco de negócio. Tem que percorrer, porque senão ele fica ali isolado, né? E não consegue fazer um trabalho em equipe, não consegue fazer um trabalho colaborativo. Então, a gente tem gente, profissional de tecnologia é muito difícil no mercado. Acho que, invariavelmente, todos nós temos problemas de contratar pessoas níveis sêniores. Então, não dá para a gente não formar pessoas dentro do nosso ecossistema. Então, a gente tem um programa bem legal de estagiários, um programa bem robusto, um programa recentemente, a gente rodou um programa bem interessante de PCD, mais de 130 pessoas dentro de tecnologia, com um programa de formação desde a carreira básica, mas integrando essas pessoas dentro dos times para que eles consigam colocar em prática. Temos o programa de Girls in Tech, também trazendo meninas para o mercado de tecnologia, não importa de onde elas vieram. Então, assim, se a gente não formar essas pessoas, seja para a nossa empresa, seja para a sociedade, a gente vai esganar, né, o nosso ecossistema. Já está muito difícil de contratar profissional sênior e a gente tem sido, assim, é uma grata surpresa, né, você formar essas pessoas novas de carreira e tudo mais e vê-las contribuindo depois de 1, 2 anos, trazendo resultado para a companhia. E acho que também modernizando
tudo que a gente tem aqui na nossa sociedade, né, em termos tecnológicos. Perfeito. Bom, a gente não pode falar de tecnologia sem falar em cibersegurança, sem falar em segurança, né? Virou algo prioritário no setor de tecnologia, principalmente no setor financeiro, né? Segundo aqui até a KPMG, os clientes consideram a proteção contra crimes cibernéticos como muito importante para escolher o fornecedor. Né? Como detectar, então, ameaças rapidamente e trabalhar em plataformas como de nuvem, né? Que tenham aderência também aos regulamentos financeiros, gerenciamento de riscos e conformidade. Até vocês estavam conversando antes sobre essas diferenças entre as empresas que têm uma organização de cibersegurança e algumas, em paralelo, têm uma organização ou de compliance, jurídica. Como é que vocês veem o desafio, né, justamente de você garantir essa segurança, tanto do ponto de vista interno, como do ponto de vista de proteger o cliente? Como é que vocês têm não sei se uma política ou uma visão em relação ao tema? Eu vou voltar num ponto que eu acabei de mencionar, que é o education, né? Perfeito. Acho que a gente está acostumado aí de anos atrás a trabalhar com as questões de cyber só quando o software estiver pronto, mas a gente tem que trabalhar também na formação desses profissionais para que eles tenham consciência no momento do desenvolvimento do código seguro, né? Eu acho que esse é um dos pontos principais de virada de chave. Não é fácil. O mundo de cyber ele muda todos os dias, né? Basta alguma fraude ser bloqueada, que no dia seguinte já aparecem novas formas, novas tecnologias de invasão, seja lá o que for. Então, assim, é um mundo que muda muito rápido. A gente tem um mega time de cyber que não está na estrutura de tecnologia, está na estrutura, né, de riscos e compliance, mas o education e a formação de profissionais, olhando sobre essa perspectiva, eu acho que é um dos pontos fundamentais para a gente virar esse jogo. Hoje, obviamente, segurança, como se fala, não tem uma bala de prata, mas muitas organizações estão falando da importância do Zero Trust, que parece que caminha como uma solução de resultados muito significativos. Vocês estão lá utilizando uma política de Zero Trust? A gente tem bastante políticas, né, implementadas dentro tanto do Banco Santander quanto da First, e a gente tem que trabalhar muito duro para isso, né, porque é inadmissível, né, alguma coisa que quebra a credibilidade de um banco, né? É algo que talvez você não consiga mais resgatar se alguma questão de fraude acontecer. Acho que trabalha tanto no preventivo, a gente trabalha tanto no preventivo quanto no pós, né? Enfim, com bastante credibilidade. Para atuar quando há algum problema de forma rápida e efetiva, né? Exatamente. Lá no Neon, como é que vocês trabalham? Bom, acho que assim, Claudinei, tem alguns aspectos quando a gente fala de segurança. Assim, acho que o primeiro, a Ana falou super bem essa parte de education, então a gente tem, né, os programas que a gente faz dentro da Neon, né, a gente faz os testes de phishing interno, né, e sempre quando a gente faz um teste de phishing interno, o resultado quando volta é assustador, assim, né, de senha das pessoas acessando, esse é o primeiro. Depois, quando a gente fala de segurança, segurança não é deny all e depois eu vou liberando, assim, segurança é conscientização, e não só da área de segurança. Pô, lá a gente está lançando agora um programa que a gente chama de Security Champions, então a gente vai capacitar pessoas em segurança em toda a estrutura, e não só da área de engenharia. A gente pode ter pessoas capacitadas em segurança em outras áreas. Inclusive de negócio. Inclusive de negócio, do atendimento, de marketing, por que não segurança em marketing? Então esse é o segundo. O terceiro que a gente fala é proteger a nossa infraestrutura, né? Então o que a gente fala muito é segurança de perímetro, né? Então eu preciso entender quais são as informações da Neon que estão saindo, e aí conecta muito com a educação quando a gente fala de phishing, e quais são as informações que estão entrando. E eu preciso proteger o perímetro. Esse acho que é o ponto mais importante. Acompanhar a Dark Web, Deep Web, a gente está no segmento hoje que as fraudes, enquanto eu tenho no meu time de segurança 30 pessoas, Dark Web, Deep Web são centenas de milhares de pessoas compartilhando um app falso, né, um emulador para quebrar o nosso app. Então é uma coisa desleal, né? Eu falo que às vezes eles estão num carrinho de Fórmula 1 e às vezes eu estou aqui num Velotrol tentando acompanhar. Então, de novo, eu preciso conscientização, segurança. E o último, proteger o app, né? O nosso cliente hoje, ele não necessariamente
está numa internet da casa dele, ele está acessando um Wi-Fi compartilhado, ele está em algum lugar que ele está usando Wi-Fi compartilhado, que alguém vai lá e instala um malware ali e tenta roubar aquela conexão. Então, de novo, assim, acho que segurança para mim hoje, até se você for na Revolução 4.0, um dos capítulos a gente falou de dados, mas tem um capítulo de cibersegurança ali, né? E segurança hoje na Neon está dentro da área de engenharia ali. Inclusive, houve muito problema em função também do home office, né? Nesse período da Exato. pandemia. Então, todo mundo falsa foi... identidade falsa. Sim, assim, não só, né, tem essa parte que olha muito fraude, né, mas tem todo mundo, saiu do escritório, que se de alguma forma estava numa infraestrutura protegida, foi para suas casas, então eu tenho que ter a melhor VPN para fechar a conexão, mas sem travar a experiência da pessoa que está conectada, porque está desenvolvendo ali, às vezes precisa de um pouco de pressa. Então acho que segurança é um capítulo à parte aqui, eu acho. Cristina, como é que a observabilidade pode ajudar as empresas na questão da segurança, né? Tratar, como a gente falou anteriormente, essa grande massa de dados de origens diferentes, de construídos de modo diferente. Então, saber se aquele dado tem qualidade, se ele pode ser usado, se ele está de acordo com as compliance. Como é que vocês tratam essa questão? Eu acho que é um mix, né, da observabilidade que vem acompanhando tudo versus mais a parte de segurança, né? Você tem a plataforma, ela tem mesmo as suas proteções de threat intel e outras. A gente tem um lab de segurança dentro da Elastic também, trazendo tudo de novo que está acontecendo, se disponibiliza real time para os clientes. Problema de segurança é problema de dados, na verdade, né, que a gente estava conversando. Então, trabalhamos vários use cases de fraude, inclusive Santander também tem uma análise de fraude e detecção conosco, entre outras indústrias, porque tem alguém tentando entrar, que raio de IP, isso não é normal, ali tem uma brecha. Então, todas essas análises que vêm da observabilidade, porque você fala de métrica também, da infraestrutura e tal, ela vem junto e é tratada na solução como um todo, via alguns dashboards, alertas, automatização, trava também. E o Carlos falou muito bem também, né, que internamente os próprios funcionários, né, se a gente já fez isso também, e a gente tem surpresas porque não estamos preparados. Então, independente da ferramenta que você use, ela vai ajudar muito, mas se a gente não se conscientizar, e é um refresh diário, né, que você tem que trazer para o pessoal. Então, eu acredito que nesse formato a gente consegue auxiliar também. E a plataforma, ela tem ferramentas dedicadas à segurança, a vários tipos de seguranças, como é que é? Sim, ela tem. Ela é uma plataforma de cybersecurity full. E isso, a gente trabalha também a questão de proatividade, e a gente tem um estudo que a gente fez que 32% dos executivos que participaram desse nosso report, né, eles disseram que o que mais impacta neles é a perda de reputação, quando eles são expostos a fraudes. O segundo são os custos que eles têm para avisar aos clientes e reparar os erros. E o terceiro é o tanto de benefício e interrupção de serviço que eles passam. Então, a gente tem, inclusive, dentro dessa plataforma, a gente também fica fazendo essas pesquisas trends junto aos clientes para que a gente traga soluções aí mais aderentes e com menor risco, né? Perfeito. Daniel, segurança e seguro é redundante, né? Como é que a Sompo trata a questão da segurança, né? E, adicionalmente, também é um setor muito regulado. Bancos também, mas seguradora também é um ambiente muito regulado, né? Eu acho que nesse quesito, Claudinei, acaba que o banco e a seguradora não tem quase nenhuma diferença. Porque nós temos os dados do cliente lá, tanto que é considerado setor financeiro. Obviamente, o estrago de uma invasão no banco em roubar o dinheiro do cliente, ele é muito maior, ninguém vai querer roubar um sinistro do cliente, mas a gente tem muitas fraudes, por exemplo, ou acaba acontecendo no mercado muitas fraudes, né, de tentar receber pelo cliente um sinistro que não existe ou algo parecido. Existem as fraudes de acidentes de automóveis. Exato. Agora, quando a gente fala disso, a gente está falando de um comportamento criminoso pensando na fraude, né? Quando a gente fala do cybersecurity, né, nós estamos falando daquela que é o que o Carlos bem observou e não é muito diferente, que é a segurança perimetral.
O ponto que a gente deixa aqui, que é a educação, que a Ana também trouxe, é assim, o ponto fraco dessa corrente de cyber são as pessoas, sempre. Certo. Né? Seja um técnico que não implantou a vulnerabilidade, o fix da vulnerabilidade, que tem a porta aberta na infraestrutura porque esqueceu, porque não cumpriu um cronograma de zero day, por exemplo, seja a pessoa que clicou num phishing, nesses testes desastrosos, a gente não é diferente, viu, cara? Você doutrina, explica, ensina e manda os phishings, e lá a gente tem uma técnica que a gente usa, que a gente pega públicos-alvo e manda um phishing convidativo. Né? E as pessoas caem. Né? As pessoas caem. Agora, só para lembrar que, no caso da Sompo, a gente tem separado, né? Então a gente tem Cyber Security que está conosco dentro de TI, então a gente cuida do brinco, fala, mexeu no Firewall, mexeu com vulnerabilidade, foi para o BitByte, está conosco, mas tem uma parte que fica com o nosso compliance, que é a parte de primeira GDPR ou LGPD, né? Então está com esse compliance, que é para cuidar do dado da pessoa, do cliente, de uma forma cumprindo a legislação. Mas nós temos uma questão também de segurança da informação que começa também a esbarrar no housekeeping, né? Então você tem lá o papel em cima da mesa com informação confidencial, né? Você tem o lixo que deveria ser triturado e não é. Você tem a pessoa que deixa o crachá em cima da mesa do shopping para ir pegar a comida e volta dizendo que a mesa está reservada. Você tem as conversas no almoço na mesa do shopping ou do restaurante, trocando informações sobre a empresa e você não sabe quem está do lado ouvindo. E aí parece que é um negócio meio teoria da conspiração, né? Coisa de filme, mas não é. A engenharia social está aí. E ela é um gancho muito importante da cibersegurança no tocante a obter a informação primária com as pessoas. De novo, ela acaba sendo da pessoa. Então, definitivamente, se a gente tiver que... Não é diferente do que o Carlos está falando, acho que o Marçal também não vai falar muita coisa diferente, porque acaba sendo um mundo meio equalitário. Mas acho que o ponto é, além das ferramentas, dos processos de segurança, por exemplo, na Sompo a gente tem lá o SOC 24/7, todos devem ter. Além disso, e da informação, e de você analisar as informações geradas nos logs, ou com o Elastic, ou com qualquer outra ferramenta, né? Mas que você consiga entender a questão da cibersegurança, você tem uma atuação de educação bastante forte. Se você não educar as pessoas, né, seja o técnico, seja as pessoas que convivem na empresa, os colaboradores, você acaba tendo problemas de segurança. Então, é um ponto que a gente aborda bastante na Sompo, porque é o education. A gente agora está começando, vai disparar um programa de treinamento sobre a questão do phishing, que a gente percebeu que sim, é um problema, as pessoas não tomam cuidado com isso, não observam. E quando você, só um ponto para agregar, quando você falou, as pessoas foram para casa e aí eu tenho que ter uma VPN mais forte, mais robusta, o principal ponto é a falta de cuidado que as pessoas têm com a sua máquina em casa. E isso traz para dentro da rede. Então, quando você traz aquele conceito que virou, né, forçadamente, um conceito de bring your own device, né? Então, a pessoa foi para casa e usou, às vezes, o computador dela, primariamente, para trabalhar via um metaframe, ou via uma VPN, enfim. Quando isso aconteceu, a pessoa parou de ter, não tinha cuidado com a máquina, ela convidou os riscos do mundo de cibersegurança para dentro da rede das empresas. Então, acho que, de novo, dados é importante, você tem que analisar, mas o education você não pode deixar de lado, né? O phishing ainda é um problema, parece simples, mas é um problema sério, né? Até escutei uma historinha que a secretária executiva de uma grande multinacional recebeu um e-mail dizendo, olha o que o noivo está fazendo que você não está vendo. E ela sequer não tinha namorado, então ela clicou lá. Leandro, como é que no PAN vocês tratam a questão aí da cibersegurança e a questão do compliance? Boa, a estrutura lá do PAN, ela é separada. Cyber fica dentro da estrutura de compliance, de riscos. Eu costumo dizer que esse sim é uma corrida todo dia, né? Então, todo dia a gente está o tempo inteiro fazendo investimento, olhando o que está acontecendo, não só no PAN, no mercado, mas também numa questão mais ampla, né, mundial, e atuando quando necessário nos zero days da vida, em patches e tudo mais. Então, acho que é uma questão diária. Uma coisa que eu vejo que o nosso setor tem muito comum é que esta é uma agenda que ela é extremamente aberta e compartilhada entre né, dentro da nossa indústria. Então, tem uma colaboração muito forte, que é um ativo muito legal que a gente tem. E a gente, naturalmente, aqui no Brasil, o ambiente bastante regulado, também nos ajuda, de uma forma geral, a olhar para todos os riscos
Desculpa. E a gente contribuir uns com os outros também dentro da indústria. Perfeito. Bom, infelizmente nós estamos chegando aqui ao final da nossa live, temos aqui 3 minutinhos, então eu gostaria de pedir para a Ana para ela fazer suas considerações finais e se despedir aqui da nossa audiência, por favor. Bom, primeiramente, obrigada mais uma vez, né, pela oportunidade desse bate-papo tão incrível. Eu acho que mesmo a gente trabalhando aqui em empresas diversas, a gente acaba convergindo para os mesmos desafios, olhando a questão de people, olhando a questão de ferramentas, legado, enfim. Que bom poder compartilhar, fico muito grata por poder compartilhar aqui um pouquinho e também aprender com meus colegas aqui de jornada de tecnologia. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos a sua presença. Carlos, como é que é suas considerações finais e despedir da nossa audiência, por gentileza? Legal. Não, primeiro, obrigado pela aula, pelo papo hoje de manhã. Pena que eu não estava com uma caneta aqui, um caderno para anotar as coisas que eu aprendi. Mas está tudo aqui, eu preciso fazer o dump rapidinho quando chegar na Neon. Perfeito. Mas aqui, acho que eu estou falando aqui, mas aí eu vou olhar para a câmera para agradecer. Se eu estou sentado aqui falando é porque tem um time muito fera do qual eu faço parte. Então, preciso agradecer a galera que está, enfim, deve estar assistindo ou vai assistir depois. É um timaço, enfim, do qual eu faço parte. E é isso, acho que a gente tem que falar mais de engenharia, acho que a gente trocar mais essas experiências, assim, acho que isso foi muito bom nessa manhã. Então, é só isso, acho que só agradecer e obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo, obrigado pela Elastic também por trazer esse tema, super importante. E falar do cliente também, assim, acho que colocar o cliente no centro é o mais importante para o negócio ser sustentável. Perfeito. Cristina, suas considerações finais e se despedir da nossa audiência, por favor. Eu acho que, falo por mim, superou muito minhas expectativas. É um time de excelência aqui. Super obrigada pela abertura, por compartilhar verdadeiramente. Trouxe vários insights. Já estou com a mente borbulhando também, Carlos. E acho que a gente tem uma jornada muito interessante a ser construída no Brasil, no segmento de serviços financeiros. Então, obrigada por estarem aqui conosco. Perfeito. Daniel, por favor, se despedir da nossa audiência e sua consideração final. Queria agradecer pela oportunidade, pelo aprendizado, a gente sempre aprende. Para o pessoal que está aí em casa ou no trabalho assistindo a gente, ou vai assistir depois, para o meu time, obrigado, vou plagiar o Carlão aqui, mas eu acho que é importante para as pessoas deixar uma mensagem que é aprendam, né? Então não sejam só especialistas ou aprendam só a tecnologia que vocês pretendem ou querem, mas entendam de tudo um pouco, porque hoje a carência dos profissionais que nós temos na TI é de profissionais muito bons. Bons tem de monte. Mas quando a gente começa a colocar realmente a separação, e muito do que nós falamos aqui de problemas, observância e tal, elas ocorrem, às vezes, por uma qualidade um pouco comprometida, é questão de aprendizado, conhecimento, troquem e aprendam. Acho que esse é o recado importante aí. Muito obrigado. Leandro, por favor, se despedir da nossa audiência e suas considerações finais. Bom, obrigado pelo convite. Gostei pra caramba de conhecer pessoalmente vocês. Espero ter mais oportunidades para a gente conversar um pouquinho mais e trocar mais figurinha. Acho que a gente precisa, na linha do Carlos, fazer cada vez isso mais. Da mesma forma que eu acabei de falar que a gente faz isso quando a gente olha para risco cibernético e tudo mais, acho que engenharia, plataforma, infraestrutura, tudo isso a gente tem bastante oportunidade para aprender junto. Valeu, obrigado. Obrigado a todos. Bom, eu gostaria aqui de agradecer a nossa audiência que assistiu aqui a nossa live da TI Inside, apoiada pela Elastic. Então, quero agradecer também a participação dos nossos painelistas. Quero lembrar também que depois essa live ficará disponibilizada no YouTube, então quem não teve a oportunidade de assistir aqui ao vivo, depois pode assistir também no YouTube e compartilhar com seu time, suas equipes, porque eu acho que os ensinamentos, eu creio que a visão de vocês foi muito importante para que as empresas hoje evoluem, não só para tratar do ambiente de tecnologia, mas, como vocês falaram, tratar dos seus clientes e proporcionar uma evolução para os profissionais. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês e obrigado pela nossa audiência que nos acompanhou até agora. Um abraço a todos.